Ser negro no Brasil é... E o que é ser branco? A carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A grande farsa do Brasil começa pela negação da escravidão. Nós somos filhos da escravidão. O resto é bobagem. O Dentro da Minha Pele, ele é um filme que ele trata das relações raciais no Brasil, e um filme que tem 3 linhas narrativas, que uma são histórias de pessoas reais, né, que viveram e sentiram o racismo na pele. Você tem uma linha narrativa com músicas e slams que trazem uma poesia para o filme. E você tem uma outra linha narrativa com pensadores que contextualizam e trazem reflexões sobre esse tema. E eu diria que tem uma quarta linha, que seria a participação do Tony no filme, né, que é o que é inovador, que é ele aparecer como espelho para a branquitude, se pensar, para pensar a complexidade da questão racial no Brasil, entendendo que o racismo é um problema da sociedade, né, e que se o racismo existe, as pessoas brancas estão implicadas, elas que criaram ele, elas estão implicadas nesse processo, e o filme traz essa possibilidade para essas pessoas se repensarem. O projeto, ele tinha uma outra proposta lá atrás, em 2016. O Brasil passava por toda aquela turbulência, desde as manifestações de 2013, o país, enfim, vivia toda a movimentação das placas tectônicas políticas, uma era, nós não sabíamos ainda, mas nós tínhamos o crepúsculo de uma era, que foram os governos populares de centro-esquerda do PT, e passávamos por todo o processo do impeachment e caminhávamos para um futuro incerto, né? Eu estou falando de 2016, quando esse projeto nasceu. Naquele momento, a Val não fazia parte do projeto e a minha ideia era fazer um filme onde se apontasse como seria o Brasil em 2022, porque 2022 vai fazer os 200 anos da nossa independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa, e como estaria, então, o país em 2022? Ocorre que, exatamente por a gente estar vivendo uma situação tão incerta, eu senti que eu não tinha muito chão para desenvolver esse projeto. Qualquer coisa ficaria assim numa base muito especulativa. A ideia não era fazer previsão nenhuma astrológica, social ou política, mesmo porque tudo que o Brasil viveu nos últimos 5, 6 anos foram as coisas mais imprevisíveis, e muitas delas tão toscas e primitivas em termos de retrocessos que nós, do ponto de vista político, que a gente vem vivendo, que eu jamais imaginaria, ou não era possível a gente ter uma ideia do que aconteceria com o nosso país, como não é possível prever o que vai acontecer nos próximos 2 anos, porque a situação ainda continua bastante incerta. Eu tinha uma pergunta: qual é a cara do Brasil? E eu ia responder sobre o ponto de vista político, sobre o ponto de vista social, sobre o ponto de vista cultural e sobre o ponto de vista racial. A questão racial era um subtema desta minha proposta original, que, como eu disse, era muito pretensiosa, muito difícil para tentar colocar isso em termos de uma discussão imagética, cinematográfica,
E eu cheguei à conclusão que ia ficar uma coisa especulativa e superficial. E aí, pela proximidade da questão racial, a presença da Val, as provocações, quando eu discutia que filme eu estava fazendo, que filme eu estava procurando, foi aí que ela me fez enxergar que o melhor caminho, assim, o nosso norte deveria ser a questão racial. E aí fiz essa opção de fazer um filme mais vertical sobre as raízes da desigualdade brasileira, sob o ponto de vista da questão racial, e foi aí que Val foi entrando no projeto até se transformar a diretora do projeto junto comigo. Ter lido tudo isso e fazer muito mais, e você não tem emprego de lugar de uma branca que não tem um quinto da tua competência, isso é racismo. Ela começa essa trajetória como coordenadora da pesquisa e ela termina como a co-diretora, inclusive se coloca num off curtinho no filme, que foi um percurso. Este lugar da direção, da diretora, ela tem hoje. Hoje ela é coordenadora dentro da Olhar Imaginário, uma produtora, enfim, aqui de São Paulo, que tem um portal que a gente chama de Portal Antirracista. Ela coordena um conjunto de projetos de artistas, criadores, talentos negros, roteiristas e diretores. E ela é que toca, ela é a maestra da banda. Em relação a essa fala da Neon, eu sempre entendi como uma fala que não é uma questão pessoalizada. Tanto que ela fala assim, isto nós não vamos resolver agora, é um assunto para depois. E ela, uma pessoa muito inteligente como ela é, ela traz um problema que realmente é um fato e ela coloca para nós ali, mas ela já está colocando com uma perspectiva de futuro. E eu, quando eu gosto desse questionamento no filme, não é pela pessoalização, mas é no sentido de questionar vocês brancos mesmo, sabe? Eu acho que é resultado desse momento em que a sociedade começa a olhar para si própria e fazer, enfim, e tomar uma ação mais proativa em relação à inclusão e em relação a uma luta antirracista. Efetiva, com ações concretas, não é no blá blá blá, eu sou antirracista, etc. e tal. Não, vamos partir para ação. Vamos partir para ação. Cargos de mando, o poder tem que estar na mão dos negros também. A questão racial sempre coloca em discussão que país nós queremos. Então, eu acho que o lugar do antirracista é esse, é dizer o tempo todo que ele não é signatário desse pacto perverso que está em vigor. No filme, no âmbito da pesquisa, a gente tinha personagens, pessoas comuns, né, que são esses milhares de pessoas que passam por racismo de maneira cotidianamente não são vistos, e a gente também pesquisou, a gente inclusive filmou com personalidades públicas, né, com artista plástico, ator, e na hora da montagem a gente fez uma opção por ficar no filme só com pessoas comuns. Eu ainda faço parte dessa população que veio de família, que a mãe é empregada doméstica, meu pai, ele era semi-analfabeto. E aí eu fui até essa loja comprar, a segurança me seguiu, eu fui para um lado, ele veio atrás de mim, fui para outro lado, ele veio atrás de mim. Eu peguei o celular e fiz o stories. E aí na hora ele ficou puto, aí eu falei, não vou gritar, porque se eu gritar, eu vou cair em outro lugar, que aí vai ser pior ainda. Aí eu vou ser a louca da loja. Porque a gente fez esse recorte, que a ideia é que não precisava ser legitimado por ser uma pessoa famosa a situação, e também para mostrar que é uma coisa que acontece cotidianamente com milhares de pessoas, né? E a participação do Tony como personagem, na verdade, durante as entrevistas, você tinha uma interação. É uma política tão bem desenhada porque havia expectativa do Brasil se livrar da chamada Mancha Negra. O projeto foi extremamente bem sucedido. Em menos de um século, todos os principais postos de poder estão apropriados por descendentes dos europeus.
Você deve ser um dos casos, certo? E é natural, né? Quando uma pessoa branca vai se lidar com a questão racial, é natural que tenha enfrentamentos, é natural que natural no sentido assim que é outra realidade. Então você precisa pensar diferente. É como a Sueli fala para o Tony: olha, eu tenho um parente que foi abordado pela polícia 6 vezes no mesmo dia. Isso não é uma coisa que acontece com o seu filho. Então assim, talvez ele nunca tivesse pensado nisso até aquele momento, né? E aí a gente entendeu, durante a montagem, o quanto que era rico e quanto isso poderia fazer as pessoas brancas refletirem sobre a própria condição social dela, sobre a participação dela na construção de uma sociedade racista e também desse desconforto, né? O que eu acho muito interessante no filme é que esse desconforto que o Tony vive e que é mostrado no filme, nós que somos negros, a gente passa eles milhares de vezes por dia e não é perceptível, né? Então, a construção do personagem dele foi, na verdade, na montagem. Discutir o branco é discutir o poder, é discutir como o poder funciona, como ele opera nas diversas instâncias da sociedade. Não é uma questão só de coragem, obviamente. Uma outra pessoa poderia facilmente se esconder. E isso está fora do filme, da montagem, como inúmeras horas de material gravado acabam ficando fora, porque a montagem, a edição de uma obra, o resultado, né, é o resultado de uma depuração muito longa de materiais, de depoimentos, de fotos, de sequências, de imagens, etc. Mas mais do que coragem, eu acho que foi o entendimento que eu tive como pessoa, e aí eu não estou mais falando como o artista ou o cineasta, mas como a pessoa, o meu entendimento da questão racial, a minha sensibilização à luta antirracista, eu acho ela mais potente quando a gente viu a possibilidade de colocar um branco perante o espelho. Porque tem um dado interessante até para contar, como todo filme é um processo muito longo. Este daqui começou em 16, a gente só viabilizou ele em 18 e teve praticamente 2 anos de produção, entre pesquisa, preparação, filmagem em 2 etapas, em 2 momentos, e 1 ano de montagem, de maturação. Neste processo, lá atrás, ainda na fase da pesquisa, nós procurávamos personagens racistas, assumidamente racistas, brasileiros, fosse de qualquer etnia, que chegasse, tivesse a coragem de, na Câmara, discutir que ele é racista, porque ele acha que o branco é superior, porque ele acha que o privilégio do branco é um privilégio natural e deve ser preservado, etc, etc e tal. É óbvio que a resposta é o seguinte: nós não encontramos esses personagens. Eles simplesmente se escondem ou, naturalmente, mentem quando você chega próximo de pessoas que a gente sabe, por suas posturas, sejam elas políticas, sejam elas ideológicas, são pessoas, vamos dizer, mais vinculadas ao suprematismo, né, branco. Essas pessoas simplesmente se recusam ou se recusaram a fazer parte do filme, inclusive alguns intelectuais que assinaram lá atrás, em 2000, me corrija, Val, se eu falar alguma bobagem, que assinaram em 2006, quando saiu as cotas para a universidade, assinaram aquele documento contra as cotas. Fomos atrás, inclusive, dessas pessoas mais conhecidas e que se recusaram hoje, eu não sei se mudaram de ideia, se pensam diferente, espero que tenham mudado, né, porque eu acredito que o ser humano pode se transformar e se transformar para o melhor. A gente tinha uma lacuna,
que era o branco. E foi através desses enfrentamentos que aconteceram naturalmente durante a filmagem que a gente viu que eu poderia servir de espelho, eu poderia servir de ser essa pessoa com que o espectador branco se identificasse. E foi daí que surgiu essa ideia. Então eu não pensei duas vezes, eu nunca tive qualquer dúvida que esse meu desconforto, que foi verdadeiro e é verdadeiro, né? Ele deveria estar presente na obra, porque antes de tudo eu acho que dentro da minha pele ele tem essa função social de mobilizar o espectador branco a ter uma ação antirracista para lutar contra o racismo estrutural brasileiro. A carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A exploração do escravo ela não é apenas econômica e nem é principalmente econômica, né? Ela é uma dominação que envolve humilhação, e humilhação 24 horas ao dia. Nem o capataz, nem a solidão, nem estupro corretivo contra sapatão, a loucura da solidão, capataz, queimar a herança de minhas ancestrais, arrastarem Cláudia pelo camburão. 111 tiros contra 5 corpos, 111 tiros contra 5 corpos pretos. Nada. Me desfaz. A parte filosófica, ela é muito densa do ponto de vista cabeção, né? Os personagens, eles são fortes do ponto de vista da emoção. Então eu queria um lugar que tivesse sentido, conteúdo, porque as letras eles estão falando um pouco dessa história terrível, que é a história do Brasil, ou a história da nossa sociedade contemporânea, mas um lugar também da expressividade artística, da expressividade do Brasil, porque o Brasil é um país muito expressivo do ponto de vista das suas artes. Essa presença musical sempre teve no eixo do projeto, desde o começo, né, de que queria falar, mas a ideia era que tivesse uma presença negra com uma diversidade, tanto que a gente colocou músicos de diversas gerações, né, você tem a Dona Nicide, que é de uma tradição de raiz, você tem gerações novas, a gente colocou o slam, que acontece muito, você tem muitos grupos, que a juventude está muito envolvida, então a gente queria trazer com a música essa diversidade de produção da música negra e com essa vitalidade. E, assim, pode parecer que a música se suaviza de uma certa maneira por conta do ritmo e tal, mas as letras são bem densas. A torta e a direita, a guerra está declarada. E eu posso até ter medo da sua farda, mas no lugar de pena, nasceu foi cabelo, que de tão ruim vai cortar até sua alma. Eita, calma, eu não tenho calma, não. Eu sinto como o final do primeiro ato do filme, que quando a gente chega na questão das cotas, e depois dos personagens, o Ellison e Jennifer, a gente vem com Sueli, Carneiro falando sobre o que foi o Brasil, né, a exclusão do negro, da negra das universidades e a perpetuação do racismo, e o Luiz Fernando de Azevedo, o professor e diretor teatral, também filósofo, fala um pouquinho sobre esse momento que a gente tem que encarar o poder branco e mudar. E o Brasil hoje está sob mudança. O que vai vir não sabemos, mas sabemos que nunca será como antes. Onde esse Estado falhou? Falhou para quem? E para quem ele tem funcionado bem? Tem funcionado bem para uma pequena elite branca. Quando o Tony pergunta, Saloma, um dia o racismo será superado, tal, ele fala, não sei. Então tem uma mistura de conteúdo ali
gestualidade, ancestralidade africana, o olhar dele, o jeito que ele fala, tem história, tem emoção, tem a vida pessoal dele, que eu acho muito lindo. Assim, todas as vezes que eu vejo, eu me emociono com aquele final. E aí que ele termina. É terrível, né? Eu, ter essa consciência de que esse mundo não me pertence, que esse mundo foi construído até aqui com os trabalhos dos meus ancestrais e ele não me pertence, isso é terrível, né? Mas tem uma beleza ali que é uma constatação muito dura do mundo, da vida, mas com uma doçura, sabe? Então, os 5 minutos final do Saloma me comove até hoje. Eu tinha sonhos, né, de vir pra cá, pra São Paulo, e trabalhar, ajudar meus pais. E chegou uma senhora, as exigências dela, muitos não queriam. E aí eu topei. E a casa era muito grande. E era rica, ela era rica, assim. E aí ela falou pra mim assim, você só pode comer quando todo mundo terminar. E ali eu esperava todo mundo se alimentar. Se sobrasse, eu pegava restos e comia. Quero viver e não só sobreviver. Fartura de vida plena em essência. Essa relação com as pessoas que estão no filme, ela foi uma relação que foi construída. A gente não foi para o setting e estava lá, né? E foi o primeiro contato com elas. Então teve isso que eu falei. Algumas teve o pesquisador que passou para a gente, outras eu fui diretamente, e tinha uma relação que foi construída. Por exemplo, eu fui até a casa das pessoas, eu conversei com elas, eu sabia da história, tinha uma relação de confiança. Nós, quando filmamos, o depoimento que ela fala olhando para a câmera, que ela conta a situação de racismo, a gente deixava só eu, Tony, o fotógrafo e o som, então o restante da equipe não ficava no ambiente. Que a ideia é criar o nosso objetivo era criar um ambiente protegido para que essas pessoas falassem, ficassem à vontade e para não criar constrangimento, né, para ser acolhedor. O policial me parou e começou a revista. Você mora onde? Eu moro ali na Getúlio Vargas. Mora na Getúlio Vargas, o que é que você faz na vida? Eu sou médico. Fala a verdade, rapaz. Esse fala a verdade, rapaz, é muito impactante. Sem querer ter que comparar antigamente com hoje em dia. Eu queria só declamar alegria, mas não gosto de hipocrisia. Sem dizer que diploma pro preto é como carta de alforria. Tivemos uma produção muito forte de filmes identitários e estamos tendo uma produção forte de filmes que tratam da questão racial sob diferentes aspectos, sob ângulos. Cada um aborda um corte, um olhar, uma fresta que a gente tem a oportunidade de entrar em contato. E não são poucos, são muitos. Eu acredito muito importante. Tem que ser dito para as pessoas que o que a gente está vendo hoje é resultado de uma produção de 16, 17, 18/19, porque até então os mecanismos de fomento estavam funcionando. Eles vêm a parar a partir de 19, nós estamos há 2 anos com os mecanismos públicos de fomento praticamente paralisados, do ponto de vista federal. Nós temos sim uma produção relevante audiovisual sobre as questões identitárias e sobre a questão racial. Ela está sob ataque do ponto de vista federal, mas enfim, sobrevivendo em função das políticas regionais, e vamos torcer para que no futuro melhore, porque é um momento muito difícil para o audiovisual brasileiro. Nesse pouco tempo de ano e meio, com a pandemia mundial, não só tudo mudou, como a gente estava com a obra pronta. Nós terminamos ela no final de 2019, estávamos com ela, e agora? Veio a pandemia, parou tudo,
o espaço para o documentário já é um espaço bastante restrito no mercado cinematográfico, eu digo no mercado de salas de cinema, né? E aí veio a questão do George Floyd, enfim, o brutal assassinato dele, todas as manifestações, a questão tomou um protagonismo muito grande na opinião pública mundial, e o streaming muito forte por causa da pandemia, nós imediatamente aí nos movimentamos para colocar a nossa obra à disposição do público, e foi assim que nós chegamos à Globoplay, os procuramos e eles viram o filme, gostaram muito, acharam que era muito pertinente, muito importante, e etc. e tal, e por isso que nós lançamos. Então, para todos que estão nos vendo, ele está disponível na plataforma Globoplay. Nós lançamos ele em 23 de agosto e desde então, enfim, o filme tem feito um caminho muito, muito bacana. O reconhecimento internacional, num momento de crise, ele ganha ainda outra dimensão. Ele passa a ser fundamental. A gente teve, o ano passado, né, foi o IDFA, esse ano a gente ficou entre os habilitados para o Oscar. A gente também foi selecionado para o Festival de Havana, e tem 2 outros festivais internacionais que a gente também foi selecionado, mas a gente ainda acho que não pode falar, né, nos Estados Unidos e na França. São 200 e pico, né, países que existem, nações que existem nesse nosso planeta chamado Terra. Agora me escapou o número. Mas o que a gente tem é que, mais ou menos, desse conjunto, 100 países investem em suas próprias cinematografias. Não é pouca coisa. A gente tem países pequenos, como Israel. Israel tem um cinema muito forte. Holanda, enfim, os países ricos todos, por menor que sejam, eles têm uma cinematografia própria, têm políticas públicas muito robustas de investimento, porque o cinema, o audiovisual, e os americanos descobriram isso há 50 anos atrás, ele carrega não só as ideias, o modo de vida, ele carrega a ideologia do país e os produtos do próprio país, porque é estratégico. Qualquer nação que deseja ser vista como uma nação grande, uma nação respeitada, uma nação conhecida, ela tem que investir no seu próprio audiovisual. Isso não é nenhuma novidade. Os governos pregressos tinham essa visão, felizmente, por isso chegamos onde chegamos, e infelizmente o governo atual não tem esse olhar, essa sensibilidade, e por isso estamos nesse caos, nessa crise que estamos vivendo. Houve um tempo em que a carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. Agora não é mais porque a gente tem voz para dizer o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente acredita. A gente tinha uma certa preocupação porque o nosso filme tem lado, né? E ao colocar lei, você está mostrando que é uma ação que o Estado estava funcionando dessa maneira, né? Que é um Estado que destituía completamente de poder as pessoas negras e que criava uma série de leis, de favorecimentos para pessoas brancas. O racismo ele é fruto de uma falsa ideia, né, de uma supremacia de uma raça sobre a outra, né, de uma supremacia dos brancos sobre os negros. E para falar de racismo, historicamente no Brasil, a gente muito falou-se de racismo, mas sempre como se fosse um problema dos negros, e não uma construção de uma sociedade e que você tenha a participação, que na verdade o racismo ele é exercido, ele acontece, e ele é exercido por pessoas brancas, claro que existe às vezes pessoas negras que reproduzem, mas ele existe para favorecer e privilegiar as pessoas brancas. Então, eu preciso pensar o racismo a partir dos dois polos, porque eu não tenho só um problema quando eu falo, quando a gente fala de situações racistas, você tem um impacto na pessoa negra que sofreu isso diretamente.
Mas você também tem problemas relacionados à subjetividade das pessoas brancas. Você achar que você é melhor que o outro porque você tem um cabelo loiro, porque você tem um olho azul, né? Você tem uma subjetividade entortada. Então, se a gente, nas escolas, por exemplo, não discute branquitude, não discute esses padrões, continua se reproduzindo essa manutenção do racismo. E aí você tem essa distorção. As pessoas brancas também perdem com isso. Porque a gente perde de ter uma sociedade mais plural, mais diversificada, de ter igualdade. Seria muito melhor viver num mundo que as pessoas fossem iguais, tratadas igualmente. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando o preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos.